Vai sobrar para muita gente lá na Praça dos Três Poderes. Olha só. Vocês, eu estou dizendo porque eu já vi 3 rascunhos. Eu estou no 4º rascunho que eu já vi até agora da legislação específica para o Brasil. General Frajola, deixa eu lhe dar uma notícia. Comandante do Exército Brasileiro, deixa eu lhe dar uma notícia. Tem um dispositivo dentro da lei que cessa todas as cooperações militares entre Brasil e Estados Unidos. Sabe o que isso vai fazer com o nosso exército? Vai fazer o senhor lá de pires na mão pedir ajuda para a China e para a Rússia. Talvez seja esse o seu objetivo. Talvez seja isso. Mas aos outros generais, aos outros 4 estrelas, é isso que vocês querem? Tá aí, a pergunta que não quer se calar. É isso que vocês querem? Patriotas, eu estou trazendo para vocês vários vídeos de vários parlamentares importantes, juízes e jornalistas de renome, tá? Lá dos Estados Unidos, para vocês entenderem o que está chegando no Brasil. Melhor dizendo, não, o que chegou no Brasil, né? Porque não está chegando, já chegou. A carta bombástica, né? Já chegou na mão dos ministros do STF e esses jornalex estão fazendo de conta que não aconteceu nada. Mas olha só, general diz que há um desmonte para acabar com as Forças Armadas e reforma da Previdência é um passo. Ah, general, então quer dizer que agora o senhor está caindo na ficha, né? Lembrando que eles estão construindo uma mansão lá para um general de 4 estrelas, tá? Avaliado em milhões de reais. Enquanto isso, ele vai pagar por mês o aluguel só de 600 e pouco reais. Não foi dito quem é esse general. Vocês têm alguma... Pode arriscar algum palpite de algum general? Será que é o comandante do exército? Será que é outro comandante que a gente não sabe? É só perguntas que não querem se calar. Olha só, gente. O general da reserva, Fernando José Santan Soares e Silva, ex-chefe do Estado-Maior do Exército, criticou neste sábado 22 de junho de 2024 a proposta de reforma na Previdência dos militares, classificando-a como um possível passo para acabar com as Forças Armadas. Segundo informações do Poder 360, para Fernando Soares, a reforma está sendo discutida com base em dados distorcidos. Ele argumentou que o tema carece de profundidade e consideração das peculiaridades da profissão militar. Acho que o assunto está sendo tratado sem a profundidade necessária. Dados mentirosos, sem levar em consideração as características diferentes da profissão militar. Se quiserem acabar com as Forças Armadas, um bom passo é essa reforma da Previdência, declarou o general. Vocês viram aí? Esse primeiro áudio que eu passei agora foi do jornalista Paulo Figueiredo. Eu tenho, essas informações aí tá no canal dele e também de outros canais aí conservadores. O que está acontecendo? Fora essa carta que os Estados Unidos enviou para o ministro Alexandre de Moraes, dar explicações num prazo de 10 dias, por que ele tomou essas decisões, várias decisões, através dessa censura, que eu não preciso nem entrar no mérito, né? Também enviou essa carta para a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do TSE, e também enviou para o Pacheco e para o Lira, tá? E também para o Barroso, que é presidente do STF. Mas só que o Paulo Figueiredo falou que fora essa carta, ele já analisou, já está no 4º rascunho, ele dizendo aqui nessa matéria, a respeito, né, das retaliações que os Estados Unidos poderão, né, enquadrar as Forças Armadas do Brasil. É isso mesmo. Vocês devem estar vendo as notícias de que o Congresso americano deu 10 dias para que o Alexandre de Moraes responda a alguns questionamentos, né? Quando mais recentemente nós tivemos uma audiência pública com a presença do Paulo Figueiredo, do dono da rede social Rumble, do jornalista Michael Schellenberg e de um outro, né, representante da esquerda lá que estava, vários questionamentos surgiram. E isso daí é que dá a base para o deputado Chris Smith, agora ele, que é membro da Comissão de Relações Exteriores dos Estados Unidos e da subcomissão que realmente toma conta dessa parte de direitos humanos, e é por isso que o Chris Smith está tocando adiante essa pauta, não por outro motivo. E agora sim, o Chris Smith está levando esses questionamentos ao Alexandre de Moraes, porque nos Estados Unidos existe algo chamado devido processo legal, e as instâncias elas têm que ser esgotadas antes de se ter uma decisão, um referendo final. Então, assim sendo, o que os americanos estão fazendo é seguindo o passo a passo desse devido processo legal, dando a chance, ao contrário do que fez Alexandre de Moraes para várias pessoas no Brasil, dando a chance para o Alexandre de Moraes se defender. E são várias perguntas que são feitas pelo deputado Chris Smith. Antes de entrar nelas, vale lembrar quem é esse deputado. Ele não é um bolsonarista. Ele nunca, como diz uma parte da imprensa brasileira, né, ridiculamente, ele nunca sequer se encontrou com Jair Bolsonaro. Ele está apenas no mesmo partido do Trump, mas sequer é daquela ala, vamos dizer assim, mais trumpista, do MAGA, né, que eles falam nos Estados Unidos, o Make America Great Again. Inclusive, o Chris Smith, várias vezes, ele vota com a esquerda dentro do Congresso americano. E eu lembro aqui uma oportunidade em que ele votou, inclusive, sobre uma limitação de uma idade maior para você ter acesso a armas de fogo.
o que foi muito criticado pelos conservadores e pela direita americana. Então este é o Chris Smith, um deputado 100% moderado e, mais do que isso, 2 pontos a serem notados aqui acerca deste congressista norte-americano. Ele é o congressista mais antigo com mandato lá. Eu nasci em 1984. O Chris Smith assumiu seu primeiro mandato de deputado federal em 1983. E desde então ele vem se reelegendo, passando vários presidentes, vários governos nos Estados Unidos, iniciando lá nos anos 80, quando o presidente era ninguém menos do que Ronald Reagan. Esse deputado, a segunda observação que tem que ser feita acerca dele, é que ele é famoso e conhecido por conseguir articular de maneira exitosa dentro dos Estados Unidos os PLs, né, ou os Acts, as leis que acabam sancionando outros países. Mais recentemente, ele conseguiu aprovar, né, a lei da sanção, a lei da democracia acerca da Bielorrússia, né, Bielorrússia Democracy Act, que conseguiu sancionar a Bielorrússia, que é a última ditadura da Europa, né, que hoje vive sob o jugo do ditador Lukashenko. E não só isso, ele fez essa lei com muita atenção às violações da liberdade de imprensa, para garantir que a informação, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa pudesse retornar para a Bielorrússia. Então esse é o Chris Smith. E o que ele está perguntando para o Alexandre de Moraes? Ele está fazendo as perguntas que nós brasileiros e os advogados de todos os réus, né, investigados em processos que o Alexandre de Moraes abre por conta própria fazem. Por quais motivos ele aprendeu, se ele aprendeu passaporte, se ele chegou a colocar na cadeia algum congressista, quais razões existem ordens internacionais para a Interpol prender jornalistas brasileiros, se deem conhecimento de algum brasileiro que saiu do Brasil exilado, enfim, várias perguntas nesse sentido. Agora, o Alexandre de Moraes tem 2 opções. Ou ele vai ignorar esses 10 dias úteis dados pelo Chris Smith, que aí representa um processo legal dentro do Congresso dos Estados Unidos, e nessa hipótese, que no direito a gente chama de revelia, se isso se configurar, o Alexandre de Moraes vai estar dando força para a aprovação desse projeto de lei para sancionar, né, e aí a gente vai ver quais termos eles vão elaborar isso daí, mas sancionar o Brasil ou, né, autoridades brasileiras. Vamos ver o que vai sair daí. Se ele responder, aí existem as opções, outras subdivisões aí dentro, né? Se ele mentir, ele vai estar infringindo uma lei americana. E se ele falar a verdade, ele vai consubstanciar todas as perguntas, todas as dúvidas do Congresso americano, dizendo que, de fato, ele, né, fechou mídias, como foi o caso do Terça Livre, que ele revogou os passaportes brasileiros de jornalistas como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza e várias outras questões ali, né, que envolvem também as pessoas que estão presas. Essa questão toda, ela ainda vai desenrolar durante um bom tempo, porque é isso aí que se espera de uma democracia e de um devido processo legal. Mas o que eu posso dizer é que, na minha opinião, já não há mais volta, né? Eu não vejo os Estados Unidos, ainda mais agora que está indo para uma eleição onde o Trump é favorito, né, voltando atrás ou não fazendo nada acerca dessa relação com o Brasil. Se tem uma coisa que eles prezam lá, é pela liberdade de imprensa, é pela liberdade de expressão. Essas pautas estão voltando fortíssimas na eleição americana, são tema de debate. A primeira emenda, a segunda emenda, para quem estuda história, né, dos founding fathers, os pais fundadores, sabe que isso daí mexe com a alma do americano, porque vem lá de mais de 200 anos atrás, desde a independência deles em 1776, toda essa questão. Então, eu acredito que os passos adiante serão, né, de que os Estados Unidos, de fato, vai cada vez mais se debruçar sobre as condutas de Alexandre de Moraes no Brasil e também sobre as suas ações que vão para além do território brasileiro, né? Bloquear contas, pedir para redes sociais derrubarem perfis mesmo fora do Brasil, essa questão toda de jornalistas toda hora abrindo conta 1, conta 2, conta 3, conta 4, né? A censura que foi feita, a intimidação durante o período eleitoral de 2022, que inclusive essa história também tem total possibilidade de ser passada limpo, porque a censura ela veio forte principalmente quando o Alexandre de Moraes estava sob a presidência do TSE. Eu não vou relembrar aqui os fatos, vocês conhecem muito bem, né? A exceção, a gente vai violar a Constituição, mas é só até o segundo turno da eleição, vocês lembram disso? E vale mais um recado aqui antes de terminar esse vídeo. Não é só, né, o Alexandre de Moraes. Isso daí não é uma questão pessoal ou qualquer coisa desse tipo. É uma questão institucional. Então, isso daí, muito provavelmente, também vai alcançar a todos aqueles que estão executando as ordens do Alexandre de Moraes. Pelo menos é isso daí que normalmente se espera quando congressistas americanos se debruçam sobre um caso como esse. Ontem foi com a Bielorrússia. Amanhã será provavelmente com o Brasil. Um abraço a todos vocês. Agora, veja o que o Deltan disse a respeito dos ministros do STF, viu? Principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Olha só, gente. Os Estados Unidos podem vir a punir o ministro Alexandre de Moraes por violações aos direitos humanos praticadas no Brasil? E se podem punir, quais são as sanções que podem ser aplicadas? Eu vou explicar tudo isso aqui pra você. Você vai ficar surpreso com a resposta. Mas antes da gente seguir, por favor, segue, se inscreve no nosso canal,
dá o seu apoio aqui, curtindo o vídeo para que essa nossa voz de protesto possa chegar mais longe na luta pelas liberdades no Brasil. Hoje, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, noticiou que um congressista americano intimou o ministro Alexandre de Moraes para que ele preste explicações no prazo de 7 dias, no prazo de uma semana, sobre violações a direitos humanos no Brasil. Você tem aqui a notícia do Lauro Jardim e aqui os detalhes, dizendo que foram constatadas graves violações de direitos humanos por parte do governo brasileiro e ele pedindo explicações para o governo brasileiro. Agora, uma coisa que as pessoas não sabem é que neste momento, agora mesmo, se os Estados Unidos quiserem, eles podem punir o ministro Alexandre de Moraes. Mas, como assim? Quais são as sanções? Eu vou explicar para vocês. O mesmo Chris Smith, que intimou o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes para prestarem explicações, ele quer avançar para o futuro um projeto lá no Congresso norte-americano para que o Congresso possa punir violações aos direitos humanos praticados no exterior. Mas independentemente desse projeto do Chris Smith, que quer autorizar o Congresso dos Estados Unidos a poderem punir violações dos direitos humanos praticados no estrangeiro, no futuro, existe já a possibilidade atual de os Estados Unidos praticarem e aplicarem essas sanções. Eu vou mostrar isso para vocês. Esse foi o objeto do questionamento. Quando eu fiz a publicação dessa nota do Lauro Jardim, algumas pessoas me questionaram aqui no Twitter, dizendo: Deltan, mas tem jurisdição do congressista republicano sobre o juiz do STF? É razoável esse nível de interferência? Aí eu respondi: olha, não é uma questão de jurisdição, é uma questão aqui simplesmente de quem tem mais poder. Os americanos têm um big stick e eles costumam ser uma espécie de tirifes mundiais e sancionar autoridades estrangeiras que praticam corrupção ou que violam direitos humanos, inclusive bloqueando contas bancárias e proibindo viagens. Mas isso já pode acontecer? Sim, pode acontecer. Vou mostrar aqui para vocês. Presta atenção, isso aqui é um ato, que é o Executive Order 13.818, de 20 de dezembro de 2017, assinado pelo Donald Trump. Nesse ato, o Donald Trump, ele vem e ele fala que nos casos de graves violações a direitos humanos e nos casos de corrupção, ele está determinando que autoridades de 2 ministérios deles, a autoridade do Departamento de Tesouro e do Departamento de Estado, sancionem as autoridades estrangeiras ou pessoas estrangeiras que praticam no exterior graves violações de direitos humanos ou que se envolvam com corrupção. E aqui nos interessa especificamente as violações de direitos humanos, porque o Supremo Tribunal Federal vem praticando uma série de abusos judiciais contra as liberdades no Brasil. Você pode examinar depois esse documento com mais calma, se você pesquisar você vai já achar a Executive Order 13.818, de 20 de dezembro de 2017, você vai poder ler o texto aqui e você vai ver que existe então essa previsão e o Trump coloca aqui, ó, abusos contra direitos humanos e a corrupção minam os valores que formam uma base, uma fundação essencial de um funcionamento seguro e estável das sociedades. E mostra como isso mina as sociedades, que é uma preocupação enorme que a gente tem no Brasil. E aí coloca que os Estados Unidos, objetivo, impor consequências significativas e tangíveis contra aqueles que cometam sérias violações, abusos contra os direitos humanos ou que se envolvam em corrupção. Também protegendo o sistema financeiro dos Estados Unidos contra o abuso por parte dessas mesmas pessoas. E aí ele determina uma série de medidas. Essas medidas vêm nas seções. A seção 1 determina o bloqueio de ativos, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes pode ter seus ativos bloqueados lá nos Estados Unidos, que ele mantém eventualmente nos Estados Unidos. Isso é o que determina a seção 1. Além disso, vejam aqui, ó, a seção 1 se recai também contra pessoas que são consideradas responsáveis por participarem ou tiverem engajadas direto ou indiretamente, em abusos sérios contra os direitos humanos, que é basicamente o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil. E, além disso, a seção 2 proíbe a circulação das pessoas, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes pode ser surpreendido e pode ser proibido de viajar, de entrar, de passar pelos Estados Unidos. Um detalhe muito importante, ele pode ser surpreendido com essas medidas, porque a próprio ato aqui do Trump, essa ordem executiva, determina que para garantir a efetividade dessas medidas, a pessoa pode não vir a ser notificada. A ordem pode ser executada instantaneamente, ou seja, uma conta bancária pode ser bloqueada a qualquer momento, ou ainda, ele pode estar viajando para os Estados Unidos e de repente ser barrada a sua entrada lá. E essas medidas vão ser aplicadas, segundo essa ordem executiva, por 2 departamentos, pela Secretaria de Tesouro, o Departamento de Tesouro, e pelo Departamento de Estado. São os órgãos que aplicam isso. Mas, Deltan, essas sanções podem vir a ser aplicadas durante o governo Biden, que é republicano, que é alinhado com o Lula, que é alinhado com os democratas, que é alinhado com a esquerda? É improvável que isso aconteça durante o governo Biden. Contudo, todas as pesquisas já estão apontando que o Trump é favorito na nova eleição norte-americana desse ano. E se essa previsão se comprovar e o Trump for eleito, vamos lembrar que ele sofreu uma condenação recente, com fortes indicativos de perseguição política. Eu fiz uma análise disso num outro vídeo aqui no YouTube, que você pode consultar aqui no nosso canal. Agora, mesmo essa condenação não torna ele inelegível. Então, o Trump ele pode vencer a eleição, tudo indica que vencerá. E uma vez ele assumindo a administração, ele, como é alinhado, inclusive, à direita, como ele, inclusive, é alinhado ao Partido Republicano, que vai estar dominando os 3 poderes dos Estados Unidos,
Esse alinhamento pode fazer com que os abusos contra os direitos humanos no Brasil venham vir a ser sancionados nos Estados Unidos, com consequências aí diretas como essas que nós vimos contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso pode acontecer logo agora. Desde a vitória do Trump acontecer, já vai existir um espaço para que isso venha a acontecer em relação ao ministro Alexandre de Moraes, o que traz uma perspectiva de resposta ao ministro. Além dessa perspectiva, existe ainda a possibilidade de que sanções venham a partir da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como eu analisei em outros vídeos, por isso eu não vou analisar nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui está concentrado na possibilidade de sanções que venham por parte dos ministérios do governo norte-americano contra o ministro Alexandre de Moraes, em decorrência dessas graves violações de direitos humanos que vêm acontecendo no Brasil. Então, Trump está sim elegível, tudo indica que ele vai ganhar as eleições, e a partir de então é bem possível que Moraes venha a ser punido pelos Estados Unidos, tanto com bloqueios econômicos, como com seu bloqueio de trânsito nos Estados Unidos. Então, patriotas, Disney World vai acabar para essa galera toda, iPhone vai acabar para essa galera toda, iPhone é fabricado lá nos Estados Unidos, eles gostam de iPhone, tá? Eles gostam do aplicativo da Google Play, sabe? Google... Tudo que faz parte dessas empresas norte-americanas vai acabar para essa galera. Tudo. Tudo que é fabricado, tá? E prestação de serviço norte-americana, se essa galera sofrer retaliações dos Estados Unidos, vai acabar com eles. Cartão de créditos internacionais já era, viu, meu irmão? Vão ser reduzidos daquele modelo.